Vamos conversar com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, quer dizer que o resultado do julgamento do habeas corpus preventivo do Lula, caso seja positivo, obviamente, pode beneficiar outros condenados? Boa noite. Boa noite, Amanda. Depende da forma como está se falando por aí, é só uma tentativa de queimar o Supremo por ter tomado uma decisão que está de acordo com as regras, está de acordo com as leis, está de acordo com a Constituição, né? E eu acho curioso que aqueles que não gostam nem das regras, nem da lei, nem da Constituição, em vez de proporem mudanças, né, ficam fazendo um trabalho aí para detratar o Supremo. Vamos lá. O que se vai votar no dia 4 é um habeas corpus, né? Como sabe qualquer pessoa medianamente informada, habeas corpus diz respeito a uma pessoa. Portanto, qualquer decisão ali relativa ao Lula, no habeas corpus, diz respeito ao Lula. Muito bem, vai depender sim, aí sim, se o Supremo pode modular essa decisão. O que eu quero dizer? Se o Supremo pode, no curso da votação, estabelecer, fazer uma decisão específica que nem está no habeas corpus. Vamos lá. O habeas corpus está pedindo o quê? Que o Lula permaneça solto até o trânsito em julgado da sentença, até que ele seja julgado pelo STJ, pela terceira instância. Tá certo? Acontece que há duas ações declaratórias de constitucionalidade para serem votadas. Estão lá no Supremo. Não foram votadas até agora por teimosia da senhora Carmen Lúcia, não é? Digamos que o primeiro a votar em favor da concessão do habeas corpus ao Lula faça o seguinte: conceda o habeas corpus, mas conceda o habeas corpus de forma limitada. Conceda o habeas corpus até o julgamento da ADC, porque a ação declaratória de constitucionalidade trata justamente da prisão depois da condenação em segunda instância, tá certo? Se esse voto prevalecer, aí sim, com base nesta questão, os advogados dos demais acusados poderão entrar no Supremo pedindo que se espere até a votação da ADC para prender os seus respectivos clientes. Acontece que se terá que estudar que ação será essa, porque ela não existe. Eu não vejo caminho, a não ser um. E o caminho que existe é, como sempre, o cliente de cada advogado recorrer com habeas corpus. Acontece que habeas corpus tem sempre um relator. E o relator diz sim ou não. Segundo a súmula 691 do Supremo, este relator é soberano para decidir, claro, e não se pode recorrer contra a decisão de relator de tribunal superior. Tá certo? Mas e no caso do Lula? Bom, no caso do Lula, o Fachin decidiu mandar para o plenário. Atenção, o Fachin não concedeu liminar ao Lula, mas ele não recusou o instrumento. Se ele tivesse recusado, o recusado estaria, mas ele não recusou, ele mandou para o pleno. Bom, um relator pode agir de forma diferente? Pode. E aí vai caber recurso? Não. É por isso que tem que votar as ADCs, eu não sei se eu fui claro, porque quando se votar a ADC, vai uniformizar o comportamento dos ministros do Supremo. É para isso que o ministro Marco Aurélio, inclusive, chamou atenção. É preciso votar a ADC para que não haja essa farra de cada ministro decidir de uma maneira, como está hoje. De sorte que se o cara se der bem e tiver um relator favorável, ok. Se ele se der mal e tiver um relator contrário, falta de sorte dele. Não pode ser assim. Então a votação da ADC é fundamental. O resultado do Lula em si, a diferença do que estão berrando por aí, do alto da mais absoluta ignorância, não beneficia os demais presos em síntese. Tá certo? Porque sempre dependerá de um relator. Boa noite, Reinaldo. O ex-presidente Lula afirmou em entrevista que se seus adversários continuarem a falar besteira, ele pode se eleger no primeiro turno. Faz sentido, Reinaldo?
Ai, Boris, claro que faz. Boa noite. Eu estou falando porque faz sentido, é evidente. Não faz sentido do ponto de vista técnico, mas faz sentido do ponto de vista conceitual. O que eu quero dizer? Assim seria se ele pudesse ser candidato. Mas ele não será candidato, que ele já está condenado em segunda instância e a lei é muito clara a respeito disso. A candidatura dele será inviabilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, que os adversários do PT fazem besteira em penca, a fazem, inclusive aqueles que estão dentro do Supremo. Ontem, 5 ministros negaram uma liminar para manter o Lula solto até o julgamento do habeas corpus, que vai se dar no dia 4, quando foi o próprio tribunal que suspendeu o julgamento. Esses 5 votos, com a devida vênia, são de uma irresponsabilidade histórica. Porque se triunfassem, se eles ganhassem, o Lula seria preso, agora, na segunda-feira, e poderia ser solto no dia 4. Isso faz sentido? Você prender uma pessoa para soltar 8, 9 dias depois? Né? Evidentemente não faz. Então, este trabalho que está sendo feito de divulgação, de propagação do que eu chamo a linguagem do ódio, em vez da linguagem da política, isto colabora efetivamente com o Lula. Não é? Eu tenho só coisas ruins a dizer a respeito do PT. O PT é tudo aquilo que eu abomino em política. Agora, não é por causa disso que, estando Lula em causa, se vão ignorar direitos que lhes são assegurados pela Constituição e pelas leis. Não é? De sorte que, se os adversários do Lula continuarem a fazer besteira, ele não vai ser eleito no primeiro turno, porque nem candidato será. Mas é claro que seu partido vai acabar se beneficiando disso, né? Porque gente que faz coisas burras costuma colher resultados negativos. E isso é burro. Um bom fim de semana para todos, né? Sexta-feira tem um juízo, crianças. Juízo Amanda, juízo Boris também. Temperança, Reinaldo. Até segunda, então. Bom fim de semana.